pessoal, eu me chamo Raíla Temóteo, sou professora da UFCG e membro do Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, o LATIX. Componho a linha de pesquisa Tecnologias Cuidativas Educacionais, Desenvolvimento e Inovação de Saúde. Hoje, eu e minhas orientandas, Lara Evelyn, Jaine Souto e Brígida Alves, acadêmicas do curso de enfermagem, iremos abordar para vocês a transmissão da tuberculose. Então, pessoal, a tuberculose, ou TB como também é conhecida, ela é causada principalmente pelo bacilo, o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Em saúde pública, essa é a espécie mais importante por causa da transmissão da doença. O Mycobacterium tuberculosis, ele é um bacilo álcool-ácido resistente, aeróbio e de parede celular rica em lipídios, o que lhe confere uma redução da permeabilidade, diminui a efetividade da maioria dos antibióticos e aumenta o tempo de sobrevida desses bacilos nos nossos macrófagos. A transmissão da tuberculose ocorre por via aérea, de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou a forma laríngea, que elimina bacilos no ambiente para outra pessoa por exalação de aerosóis oriundos da fala, tosse ou espirro. Vale salientar que a tuberculose é transmitida por aerosóis e não por gotículas. O termo bacilífero, muito conhecido, ele se refere a pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea que apresentam a baciloscopia positiva de escarro. Essas pessoas, os bacilíferos, eles têm maior capacidade de transmissão. Entretanto, pessoas com outros exames bacteriológicos positivos, como a cultura de escarro ou teste rápido molecular da tuberculose, também podem ser fontes de transmissão. O órgão mais acometido é o pulmão e também é a porta de entrada na maioria dos casos. Então, essa transmissão da tuberculose ocorre por via respiratória, uma vez que a pessoa inala os aerosóis eliminados durante a fala, tosse ou espirro de um doente com TB ativa, ou pulmonar ou laríngea. E como se dá esse processo? As gotículas, uma vez exaladas pela tosse, fala ou espirro, elas rapidamente se tornam secas e se transformam em partículas menores, os chamados núcleos de Wells. Essas partículas menores são os aerosóis, que se mantêm por várias horas em suspensão no ar. Esse tempo de suspensão no ar confere, a capacidade de alcançar os alvéolos pulmonares e se multiplicarem, e isso causando a primo-infecção. Outras vias de transmissão, como a placenta e o leite materno, a pele também, elas são desprovidas de importância epidemiológica. E os bacilos que se depositam em roupas, vestuários, objetos como talheres, esses bacilos são dificilmente dispersados em aerosóis, por isso eles não têm importância na transmissão. A probabilidade de uma pessoa ser infectada, ela vai depender de fatores exógenos, como, por exemplo, a infectividade do caso fonte, o tempo de duração do contato com uma pessoa diagnosticada com tuberculose pulmonar e também o tipo de ambiente partilhado. Os pacientes que apresentam a baciloscopia de escarro positiva, eles sustentam a cadeia de transmissão da doença e estima-se que uma pessoa, ao apresentar a baciloscopia de escarro positiva, infecte em média de 10 a 15 pessoas em uma comunidade no período de 1 ano. Entre as pessoas que tiveram contato com o paciente diagnosticado com tuberculose pulmonar, aquelas que apresentam baciloscopia de escarro positiva são as que mais transmitem a doença. Normalmente, essas pessoas vão apresentar a forma da tuberculose pulmonar e raramente a tuberculose laríngea. Os pacientes que apresentam baciloscopia de escarro negativa, apesar de apresentarem teste rápido molecular de tuberculose positivo ou cultura de escarro positiva, eles vão ter uma infectividade menor. Já os pacientes que apresentam uma cultura de escarro negativa ou a tuberculose extrapulmonar, eles vão ser desprovidos de infectividade.
Em relação aos pacientes com tuberculose pulmonar e também infectados pelo HIV, é importante destacar que eles vão ter um maior comprometimento da imunidade e eles vão ter menos frequentemente o acometimento pulmonar e também a apresentação cavitária da doença. Por isso, esses pacientes também vão ter baixa infectividade. O risco de transmissão ele vai perdurar enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. E após o início do tratamento, essa transmissão ela tende a diminuir. Em média, 15 dias após o início do tratamento, ela já vai se encontrar bastante reduzida. A importância da realização da baciloscopia de escarro de controle está relacionada à confirmação da eficácia do esquema terapêutico, ou seja, a eficácia do tratamento contra a tuberculose e também a avaliação de risco para os contatos. Então, as medidas de controle de infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, elas devem ser mantidas até que a baciloscopia de escarro ela seja negativa. Em relação às crianças que são diagnosticadas com tuberculose pulmonar, normalmente elas apresentam baciloscopia de escarro negativa, por isso elas também não têm tanta importância na cadeia de transmissão da doença. Em relação ao bacilo, é fulcral pontuar que o bacilo ele é sensível à luz solar e a circulação do ar possibilita a dispersão dessas partículas infecciosas. Por isso que ambientes ventilados e com a presença de luz natural diminuem o risco de transmissão da doença. O risco de adoecimento, ou seja, a progressão para a tuberculose ativa após a infecção, depende de fatores endógenos, principalmente da integridade do sistema imune. Em saúde pública, a importância de um fator de risco reside na sua associação com a ocorrência da doença e na prevalência desse fator na população avaliada. O maior risco de adoecimento descrito para a tuberculose é a infecção pelo HIV. Dentre outros fatores, destacam-se o tempo decorrido da infecção ao desenvolvimento da tuberculose ativa, tendo o maior risco de adoecimento nos primeiros 2 anos após a exposição. Idade menor que 2 anos ou maior que 60 anos e condições clínicas como presença de doenças e ou tratamentos imunossupressores. No Brasil, assim como em outros países com estilo de vida semelhante, existem populações vulneráveis com risco de adoecimento maior quando comparado com a população em geral. No quadro mostrado, ele ilustra as populações mais vulneráveis e o risco respectivo de adoecimento por tuberculose. Em primeiro lugar, as pessoas vivendo em situação de rua, com 56 vezes maiores chances de adoecimento por tuberculose. Em segundo lugar, pessoas vivendo com HIV, com 28 vezes maiores chances. E em terceiro, pessoas privadas de liberdade, também com 28 vezes maiores chances de adoecimento. Por último, os indígenas, com 3 vezes maiores chances de adoecimento por tuberculose. Estima-se que de 10% das pessoas que foram infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis, destes, 5% irão adoecer ao longo dos 2 primeiros anos que sucederam à infecção e os outros 5% irão adoecer ao longo do tempo, caso não recebam o tratamento preventivo preconizado. Porém, o risco de adoecimento por tuberculose ele pode durar por toda a vida, caso o indivíduo ele seja infectado pelo bacilo. A tuberculose primária ela vai acontecer justamente logo após a infecção pelo bacilo. Ela é habitualmente uma forma grave, sendo considerados, portanto, crianças, idosos e indivíduos com condições imunossupressoras, e apesar dela ser uma forma grave, ela possui um baixo poder de transmissibilidade. E em algumas circunstâncias, o nosso sistema imune ele consegue conter esta forma da tuberculose. Por isso que os mais afetados são os idosos e pacientes com condições imunossupressoras, justamente por causa dessa fragilidade no sistema imune. Os bacilos, eles também podem ficar latentes no organismo do indivíduo, produzindo a chamada infecção latente pela tuberculose, que é a famosa ILTB. Na ILTB, os bacilos eles entram em estado de latência no organismo, podendo ser reativados ou não. Se reativados, aí nós teremos a chamada tuberculose secundária ou tuberculose pós-primária. A tuberculose secundária ela pode ocorrer tanto por uma reativação endógena
quanto por uma reativação exógena. Na reativação endógena, os bacilos eles são reativados e isso pode acontecer justamente por uma queda da imunidade, por exemplo. Já na reativação exógena, os bacilos eles vão ser reativados através de uma nova infecção, acontecendo muito em lugares em que a incidência e a prevalência da tuberculose é alta. É importante salientar que a infecção prévia pelo Mycobacterium tuberculosis, ele não evita o adoecimento, ou seja, a infecção pelo bacilo, ele não confere imunidade, podendo acontecer recidivas. A recidiva, ela é justamente um novo episódio da doença após a cura. E ela pode acontecer por fatores exógenos, como em lugares em que a incidência e a prevalência da doença é alta, e ela pode ocorrer por fatores endógenos referentes ao tratamento, como a cura bacteriológica incompleta, a não adesão ao tratamento, a ingestão irregular dos fármacos e a prescrição de subdose dos fármacos. Então, como vocês podem ver, o tratamento ele é primordial, tanto para que não ocorra recidivas, quanto para a cura. Quando o tratamento ele é feito de forma adequada, ele produz a cura em quase totalidade dos casos. Mas o tratamento ele é um tema para outro vídeo. Por isso, se vocês gostarem deste vídeo, deixe o like aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para que vocês não percam tanto os vídeos dessa temática como vários outros que nós temos aqui no nosso canal. E nos acompanhem nas redes sociais que estão aqui no slide e vão estar linkadas aqui embaixo na descrição.